Queria convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 5. Que o Senhor possa falar conosco, como nós oramos aqui. Salmo de número 5, a partir do versículo 1, onde diz assim, é um salmo de Davi, e ele começa dizendo: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu amor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua bondade. Sempre que a gente abre a palavra de Deus e sempre que a gente medita nela, nós somos abençoados. E algo que a palavra de Deus traz de especial, a Bíblia, é que nela nós encontramos diferentes gêneros, nós encontramos cartas, nós encontramos textos históricos, nós encontramos relatos de coisas que aconteceram. E um desses gêneros que a gente encontra aqui são esses cânticos, esses salmos, tantos que a gente tanto conhece, né, e que a gente tanto usa nos nossos devocionais, e quando a gente quer ler a palavra de Deus, quantas vezes a gente remete aos salmos, tanto salmos como o Salmo 23, o Salmo 91, que muitas vezes é até aquele salmo que fica aberto, né, na Bíblia, em algumas casas, e realmente são salmos muito bonitos, e sempre que a gente vem ao livro dos Salmos, a gente se encontra com essas poesias. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo livro dos Salmos, e é um livro que sempre me edifica muito quando eu vou ler. Mas a gente lendo os Salmos, a gente encontra alguns salmos que parece que são um pouco diferentes da narrativa em geral que o livro dos Salmos costuma fazer. A gente está acostumado com aquela linguagem do salmista como um cântico e falando ao Senhor, orando a Deus. E muitas vezes nós encontramos alguns salmos que nos soam um pouco difíceis. E o que eu quero dizer com isso? Determinados salmos onde a gente vê o salmista indignado, onde a gente vê o salmista olhando as coisas ao redor, as injustiças que acontecem, os ímpios se levantando e prosperando. E o salmista, diante daquela situação, ele troca a fala suave, ele troca os acordes suaves da sua canção por uma indignação que ele coloca diante do Senhor, questionando por conta da maldade que existe no mundo, questionando por conta das injustiças que acontecem. E a gente vê muitos desses salmos onde Davi e outros salmistas realmente pedem a Deus que dê um fim à maldade, que dê um fim à injustiça, que dê a justa retribuição ao ímpio e àquele que está fazendo a maldade. Esses são os salmos que a gente chama de salmos imprecatórios, salmos onde o salmista, de fato, pede ao Senhor que haja com justiça em relação ao pecado conhecido, daqueles que estão ao seu redor. A gente encontra vários salmos assim na Bíblia, vários salmos como o Salmo 140, 69, e o Salmo 5, que a gente está meditando aqui nessa noite, é um desses salmos,
onde a gente vê em muitos trechos Davi pedindo a Deus que haja com justiça em relação às coisas que acontecem ao redor. Talvez você mesmo já tenha se encontrado em tantas situações da vida e talvez olhando a vida ao seu redor, e a gente vê situações de injustiça que acontecem, os ímpios prosperando, as pessoas que agem com injustiça chegando ao poder e nada acontecendo com essas pessoas, de forma que elas continuam a avançar. E talvez assim como eu, você também se coloque diante de Deus tantas vezes e questione, mas Senhor, como isso pode ser assim? Como pode, Senhor, existir tanta injustiça, tantas pessoas fazendo a maldade, agindo com corrupção, agindo de forma desleal, e mesmo assim essas pessoas continuam impunes? Como isso pode acontecer, Senhor? E tantas outras vezes as pessoas que aos nossos olhos são justas, as pessoas que andam de forma reta, vivem vidas que são cheias de dificuldades, cheias de obstáculos, e cada vez enfrentando mais perigos e coisas ao seu redor, enquanto o ímpio parece crescer. E isso muitas vezes inquieta os nossos corações. E não era diferente com Davi. Quando a gente olha para esse salmo, é difícil encaixar esse salmo em um período específico da história na vida de Davi. Não existe um consenso. Mas se você se lembrar comigo nesse momento da história do rei de Israel, Davi, você sabe que a história de Davi é cheia de momentos de angústia e de tribulação e de perseguição. Já desde ali da sua estada na casa dos seus pais, ele sendo desprezado pelos seus irmãos, ou quem sabe ali na afronta que ele recebe por parte de Golias, que na verdade era todo o povo, ou quem sabe na perseguição que ele sofre da parte de Saul, e tantos episódios que a gente vê na vida de Davi, em que ele se encontra perseguido por homens ímpios, por homens maus, que querem ver a sua destruição. E os comentaristas que vão concordar, então, em um lugar onde colocar esse salmo de número 5, vão colocar em especial naquele episódio onde Davi é obrigado a fugir e abandonar o seu trono, o seu reinado, por conta de Absalão, seu próprio filho, que estava então perseguindo. E episódio que algumas semanas atrás a gente leu na nossa leitura diária. Então você imagina essa aflição de Davi. Se a gente encaixar nesse momento da história o seu próprio filho o perseguindo, o obrigando a sair fugido, e ele vendo os ímpios prosperando ao seu redor, pessoas conspirando contra ele, por outro lado, tentando seguir retamente ao Senhor e se vendo acuado, se vendo oprimido por conta das perseguições que estão ao seu redor. E provavelmente você já passou por momentos assim na sua vida, provavelmente você já passou por momentos onde você olhava existia uma angústia, existia uma perseguição. Quem sabe você que me assiste nesse momento, talvez hoje mesmo você esteja passando por uma situação onde você olha as circunstâncias ao redor e você só vê os injustos prosperando e os injustos crescendo e a impiedade aumentando, e parece que o Senhor está em silêncio. E parece que o Senhor do céu está olhando tudo aquilo, está olhando o que está acontecendo, mas que o Senhor não está fazendo nada. E como nós lidamos com esse tipo de situação? E é isso que a gente aprende aqui nesse salmo. Quando a gente olha aí logo nos primeiros versículos, Davi já começa nos ensinando como reagir, como nos posicionar diante das perseguições ao nosso redor, diante da impiedade e da injustiça que cresce ao nosso redor. O que ele fala aí nos primeiros versículos? Versículo 1, ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Percebe aí o desespero, a contrição de Davi em relação ao que está ao seu redor. Ele diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi, ele começa pedindo ao Senhor que escute a sua voz. Ele começa orando e dizendo: dá ouvidos, Senhor, a minha voz. E como a gente pode aprender com essa postura de Davi diante das perseguições ao seu redor? A primeira alternativa de Davi não é simplesmente reclamar das situações,
A primeira alternativa de Davi não é simplesmente reunir os seus exércitos e as suas forças para conseguir combater os inimigos. A primeira alternativa de Davi, o primeiro lugar aonde ele vai, é ao Senhor em oração. A primeira coisa que ele faz é se colocar diante do Senhor como que de joelhos e clamar: Senhor, dá ouvidos à minha oração. Nós podemos aprender que não é errado nós ficarmos angustiados, e às vezes a gente cria essa ideia do super crente, né? Que nunca passa por nenhuma angústia, que nunca passa por nenhuma perseguição, que nunca passa por nenhum momento de tristeza. Mas a palavra de Deus nos ensina que os momentos de tristeza acontecem nas nossas vidas. Davi passou por esses momentos, nosso Senhor Jesus passou por esses momentos. A Bíblia nos relata de nosso Senhor no momento de tanta angústia, diante do sacrifício que estava a fazer, e demonstrando ali a sua angústia e chorando. Isso pode acontecer conosco também. Mas nós não podemos sucumbir diante da angústia, nós não podemos simplesmente abandonar toda a expectativa de sair da angústia. Nós precisamos ir ao nosso Deus em oração. Nós precisamos colocar diante do nosso Senhor as nossas súplicas e clamar a Deus: Senhor, dá ouvidos à minha oração. Algo que me chama a atenção aqui nessa oração de Davi é o que ele diz aí no versículo 3, ele diz: de manhã, Senhor. Como quem diz, olha, logo cedo, de manhã eu apresento a minha oração. E aí o que ele faz? Senhor, eu apresento a minha oração e vou tentar resolver com as minhas próprias forças. Senhor, eu apresento a Ti a minha oração, mas se o Senhor não resolver, eu já estou aqui arrumando outro plano, outra forma, ainda que não do jeito que o Senhor espera para eu resolver. Não, ele diz: eu apresento a Ti de manhã a minha oração e eu espero. Eu fico esperando no Senhor. Não na ideia de alguém que se tornou passivo diante das coisas ao redor, mas sim na ideia de alguém que entendeu que em Deus está a sua provisão no momento de dificuldade. Que Deus é a sua rota de fuga, que Deus é aquele que escuta a oração no momento da sua angústia. E aí, avançando no Salmo, a gente começa a se perguntar: mas de onde vem tamanha confiança de Davi em Deus? Como pode Davi, cercado por tantos inimigos, ainda levar ao Senhor a sua oração? E aí Davi nos conta isso aí do versículo 4 em diante, onde ele diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Versículo 5, os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O que fazia Davi conseguir estar diante do Senhor, mesmo no meio da dificuldade, no meio da angústia? Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia do caráter do seu Deus. Davi sabia que o seu Deus, que é o nosso Deus, não é um Deus que se agrada na maldade, como ele começa o versículo 4. Muitas pessoas olhando o estado que o mundo se encontra hoje, e as injustiças, as guerras, as fomes, e olham e pensam: como Deus pode permitir que tudo isso aconteça? E muitos, até perdidos em seus pensamentos, começam a pensar: será que Deus pode ter algum tipo de prazer na maldade, na iniquidade, de forma que deixa impune o pecado? Mas Davi, ele olha para o caráter de Deus, ele olha para a pessoa de Deus, e ele sabe: o meu Deus continua sendo justo, o meu Deus continua amando a justiça, o meu Deus continua sendo Deus santo, o Deus que não deixa o pecado impune, o Deus que não compactua com aquilo que é pecaminoso, mas pelo contrário, um Deus que ama a justiça, um Deus que se agrada na justiça. Davi traz à sua memória aquilo que o traz esperança. E o que o traz esperança? O justo caráter de Deus. Nós sabemos quem o nosso Deus é. Em meio à situação de injustiça que talvez você possa estar enfrentando na sua vida, Deus continua sendo justo. Em meio à situação que a gente observa no país, e de corrupção e de injustiça ao nosso redor,
Nada disso muda o caráter do nosso Deus. O nosso Deus continua sendo um Deus justo, um Deus que odeia o mal. E é isso que nós aprendemos na sua palavra. E Davi, então, ele traz tudo isso à sua memória, ele traz não a parte do que eu estou vendo nas situações. O meu Deus continua sendo o mesmo Deus santo, o mesmo Deus justo, o mesmo Deus imutável. E é isso que dá confiança para Davi. E diante desse conhecimento de Deus, desse caráter de Deus, é que ele pode continuar a sua oração. A gente vai voltar daqui a pouco no versículo 7, mas eu quero ir com você no versículo 9, onde Davi, então, nessa confiança e sabendo quem é o seu Deus, ele pode orar e ele diz, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam. E aí Davi, ele clama, declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois eles se rebelaram contra ti. E esse é um dos trechos dos Salmos que a gente lê meio assim, né? Nossa, mas ele está orando para que, de fato, os inimigos de Deus sejam declarados culpados, e como pode ser isso, e isso se encaixar com todo o plano bíblico que a gente conhece. Mas eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui nessa oração de Davi. Percebe aqui que o foco da oração de Davi não está simplesmente numa oração pautada nos seus próprios danos pessoais. O que eu quero dizer com isso? Davi ele não está orando dizendo, olha, Senhor, destrua essas pessoas, destrua os meus inimigos, porque eles têm me causado dano, porque eles têm me ferido, porque eles têm me atormentado, porque eu tenho levado dano por conta deles. Esse não é o foco da oração de Davi. Davi, quando ele ora trazendo à sua mente a santidade e a justiça de Deus. E ele diz ao Senhor, declara os culpados, ó Deus, rejeita-os, ó Deus, como diz aí no versículo 10, porque eles se rebelaram contra ti, porque eles se rebelaram contra o Senhor. A oração de Davi não é como a oração de um menino vingativo e mimado, que quer ver aqueles que fizeram algo contra ele sendo culpados e sofrendo dano, para que ele possa apontar o dedo e, de alguma forma, zombar deles por conta disso. Davi ora sabendo que aquelas pessoas estão se rebelando contra o próprio Deus. E como a gente pode aprender com isso, e com todos os outros salmos que seguem essa linha, a como Deus nos ensina até mesmo a moldar a nossa ira, até mesmo a moldar a nossa raiva. A Bíblia já nos ensina, naquele texto que a gente conhece tão bem, né? Que nós podemos nos irar, mas não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? E a Bíblia nos ensina até a nos irarmos. A Bíblia nos ensina a olharmos para a injustiça ao nosso redor, quem sabe para um cenário de corrupção, e não se irar com aquilo de uma forma egoísta, de uma forma autocentrada, mas olhar para a justiça do caráter de Deus. Nós podemos sim pedir ao Senhor que haja com justiça diante de um crime cometido e pedir ao Senhor que dê a justa retribuição ao crime cometido, mas tudo isso não olhando para nós e para os danos que nós sofremos, mas olhando para a santidade de Deus. Isso porque a mesma Bíblia que nos ensina aqui a orar em relação a isso, nos ensina também a orar pelos nossos inimigos. E orar pelos nossos inimigos para que eles sejam salvos. Orar pelos nossos inimigos entendendo que o mesmo sol que nasce sobre nós também nasce sobre eles. Então perceba que se eu trago essa oração para um âmbito egoísta, ela já não está de acordo com aquilo que Davi está fazendo aqui. Mas Davi, quando ele olha para a santidade de Deus, é essa inquietação que leva então Davi a orar e a pedir ao Senhor, dá a justa retribuição por esses que estão rebelados contra o Senhor. E como isso precisa nos ensinar a orar. Quando eu olho ao redor, quando eu olho para a injustiça na sociedade, quando eu oro por determinada situação pedindo, Senhor, dá a justa retribuição, eu estou orando inclinado pelo meu próprio sentimento egoísta, ou eu estou orando baseado na santidade do meu Deus?
E pode ser que para você que está me ouvindo, assim como para mim, essa seja a parte mais complicada desse tipo de oração. Não se deixar simplesmente dominar pela raiva, pela ira, por conta, de repente, de alguém que te feriu em alguma situação, quem sabe alguém no seu trabalho que tomou o crédito de algo que você fez, quem sabe alguém numa situação de amizade que te traiu de alguma forma, e como nessas horas nós somos inclinados a nutrir uma ira, a nutrir uma raiva dentro dos nossos corações, que não está baseado na santidade de Deus ofendida, não está baseada na ideia de que Deus foi desonrado, mas sim nas nossas próprias emoções. E aqui a palavra de Deus nos ensina a submeter ao Senhor a nossa ira, a submeter ao Senhor a nossa raiva. Davi, ele não diz ao Senhor, olha, Senhor, eu vou infringir a esses homens o castigo. Ele não diz, Senhor, eu vou com a minha espada ir lá e infringir a eles a retribuição. Não, ele entrega a Deus, Deus, que o Senhor os declare culpados. Porque Davi sabe que o Senhor é aquele que pode sondar o seu coração, como diz lá o Salmo 139, né? E ver se aquela ira que ele está sentindo é de fato algo que é justo ou se é baseado nos seus próprios motivos egoístas. Como é difícil a gente fazer isso, a gente entender debaixo do que a gente está sentindo ira, está sentindo raiva. E quando a gente olha para isso, para essa dificuldade que nós temos de moldar essa nossa raiva, a gente percebe que nós mesmos somos também pecadores. E esse é um ponto muito importante aqui. Isso deve nos fazer pensar 2 vezes quando a gente ora em relação a alguém que nos fez mal ou que está agindo de forma injusta na sociedade, para que Deus castigue o ímpio e para que Deus traga a retribuição ao ímpio, ao pecador. Isso porque muitas vezes o ímpio e o pecador, em tantas situações, pode ser eu mesmo. Será que eu posso, como Davi, pedir, Senhor, pune o ímpio, Senhor, derrama do teu castigo sobre o ímpio, e eu mesmo não ser atingido por isso? E eu mesmo não ser considerado injusto diante daquele a quem pertence toda a justiça? E como isso deve nos levar ao temor e ao tremor diante de Deus? Temos nós justiça própria diante de Deus para dizer com tanta convicção, Senhor, age com castigo, e nós mesmos não sermos pegos em nossa injustiça? E Davi também tinha isso em mente. Davi sabia muito bem disso. Ele sabia que ele mesmo era pecador, como ele mesmo diz em outro dos seus salmos, que havia sido concebido, já trazendo a herança da natureza pecaminosa. Mas Davi sabia de outra coisa também. Davi sabia que não é pelas portas da justiça que se entra na casa de Deus. Davi sabia que não é pelas portas da justiça própria que se coloca diante do trono do Senhor. Davi sabia que nós nos colocamos diante de Deus pelas portas da misericórdia. E é isso que nós vemos aí no versículo 7. Depois de se lembrar da natureza de Deus, da justiça de Deus nos versículos anteriores, e de como Deus abomina o sanguinário, abomina o injusto, e quem sabe Davi trazendo a memória tantas vezes em que ele foi um injusto, ele pode dizer no versículo 7, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Davi diz, Senhor, eu não entro na tua casa pela minha justiça. Eu não entro na tua casa porque eu sou infinitamente melhor do que esses ímpios que estão ao meu redor. Senhor, eu entro na tua casa, eu me coloco diante de ti, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Porque o Senhor não só é um Deus de justiça, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus que tem prazer em perdoar a ofensa, um prazer em redimir o pecador. E mais que isso, sabendo dessa justiça, dessa benevolência de Deus,
sabendo que Deus é justo, mas ao mesmo tempo é misericordioso. E por outro lado, sabendo que ele, Davi, também é ímpio, também peca, também necessita da misericórdia. Ele pede ao Senhor no versículo 8, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, diante dessa multidão de ímpios ao meu redor, Senhor, não me deixa andar como eles, não me deixa ser injusto como eles, não me deixe, Senhor, aproveitar os jeitinhos da vida ao redor, não me deixe, Senhor, verter a tua justiça de forma que ela só me beneficie, mas não, Senhor, por causa dos meus adversários ao meu redor, endireita diante de mim o teu caminho, coloca diante de mim os passos que eu devo seguir, não me deixe cair em pecados que venham a desonrar o teu nome, que venham a desagradar ao Senhor, mas que eu possa viver uma vida justa, uma vida de santidade, uma vida de temor ao Senhor. Davi nos mostra aqui que aquele que encontra a misericórdia de Deus, aquele que encontra o perdão de Deus, é levado pelo próprio Senhor a buscar a santidade, a buscar o amor ao Senhor, a buscar uma vida de piedade, de temor, aquele que é justo e misericordioso e Senhor sobre todas as coisas. E é nesse contexto que nós precisamos entender como que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, demonstra também a sua justiça. É assim que a Bíblia nos chama no Novo Testamento, né? Justiça de Deus, que nós antes estávamos nas trevas, éramos pecado, e agora somos chamados a andar na justiça do nosso Senhor. E essa é a obra que a misericórdia de Deus faz em nós, ela transforma nossas vidas. Ela não faz simplesmente olhar para o pecado do outro e acusar o outro e pedir ao Senhor que castigue o outro. Ela nos faz olhar para nós mesmos, para os nossos corações e dizer, Senhor, miserável homem que eu sou. Senhor, na tua graça e na tua misericórdia, transforma o meu coração e me permite viver uma vida de santidade, uma vida que honre ao nome do Senhor, uma vida que adore ao nome do Senhor. E é nisso que Davi ora, Senhor, endireita diante de mim o teu caminho. Endireita diante de mim o teu caminho. E onde nós podemos, então, encontrar esse endireitar de caminho da porta da graça que Davi encontrou aqui, e nós sabemos muito bem, é na pessoa de Cristo. É em Cristo que essas duas características de Deus, essas duas virtudes de Deus, a misericórdia e a justiça, se encontram. Em Cristo, de braços abertos, é que nós encontramos esse lugar onde nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, onde nós podemos dizer ao Senhor, Senhor, transforma os nossos corações em Cristo. Porque o Senhor não deixa impune o pecado quando Ele lança em Cristo toda a maldição que era minha, toda a maldição que era sua, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, para que nós possamos andar como Ele andou. Esse é o objetivo que o nosso Senhor tem para nós. Algo que a gente pode ver aqui, a gente trazendo essas duas características de Deus, é que muitas vezes quando a gente faz essa oração de Senhor, destrói o ímpio, Senhor, que o ímpio deixe de praticar sua maldade, Senhor, acaba com a injustiça. Uma das formas preferidas do Senhor de destruir o ímpio é fazer com que esse ímpio se torne um filho. É fazer com que ele encontre a misericórdia. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor, as quais nós estamos orando, Senhor, essa pessoa está agindo com maldade, essa pessoa está agindo com falsidade. O Senhor quer chamar essas pessoas para si. Eu fico pensando na igreja primitiva, você vai se recordar lá de Paulo, perseguidor e perseguindo a igreja e levando muitos à prisão e perseguindo todos aqueles que pregavam a respeito de Jesus. E aí você pensa, se você fosse um cristão dessa época, será que você não ia orar para Deus frustrar os planos de Paulo, perseguidor da igreja? Eu imagino sim a igreja daquela época orando, Senhor, que tudo que Paulo planejar dê errado, Senhor. Senhor, não deixa Paulo prosperar. Não deixa, Senhor, que ele, na sua injustiça de perseguir os cristãos, continue agindo com maldade, perseguindo e prendendo e levando em prisão. Senhor, frustra os planos de Paulo.
E quem sabe muitos esperariam que a forma do Senhor frustrar esses planos de Paulo fosse ser tirando Paulo da existência, fosse ser fazendo Paulo ser preso pelo resto da sua vida. Mas Deus tem a sua forma muito peculiar de fazer as coisas. E a forma como Deus atende à oração da igreja, de Senhor, destrói esse ímpio que tem nos perseguido, é levando Paulo à conversão. É fazendo com que esse que antes era perseguidor, esse que antes era alguém que levava cristãos à prisão, ele se torna ele mesmo prisioneiro, para que o nome de Cristo pudesse ser pregado, para que Cristo pudesse ser exaltado. E quando nós olhamos para as nossas vidas, é a mesma coisa. Tantos de nós se converteram já em idade mais avançada, e quem sabe tantas pessoas antes oraram por coisas ruins que nós fizemos a eles. E o Senhor, sendo justo, Ele poderia muito bem ter nos destruído. Mas o que o Senhor resolveu fazer para atender a essas orações foi nos chamar pela porta da sua graça, nos levar ao arrependimento dos nossos pecados e nos levar a crer no Senhor. E essa é a mesma obra que Deus pode continuar fazendo em relação à injustiça ao nosso redor. E assim eu quero caminhar para terminar. A gente olha para a injustiça e no nosso país, principalmente, as coisas que acontecem. E às vezes a gente é tão rápido em entrar em discussões, a gente é tão rápido em postar numa rede social alguma coisa de forma bélica, de forma em guerra. Será que nós não deveríamos aprender com Davi, em primeiro lugar, ir ao Senhor em oração? Será que antes do post criticando o meu político não favorito, será que eu orei por ele? Será que antes daquela minha situação de entrar em guerra com uma pessoa no meu trabalho que está agindo de forma injusta, será que eu orei por aquela pessoa? E como nós aprendemos aqui, não é errado orar para que o Senhor dê a sua retribuição, para que o Senhor haja com justiça, mas será que com isso nós estamos simplesmente esperando a destruição daqueles que nos incomodam, seja na área pública, seja nos nossos relacionamentos? Ou será que nós confiamos que o nosso Deus é um Deus que pode trazer o pecador à conversão, que pode transformar o ímpio em um instrumento da sua graça e da sua misericórdia? Esse é o Deus ao qual nós servimos, e que nós possamos confiar que esse Deus que é justo também é um Deus amoroso, e que assim nós podemos então nos achegar diante do trono da sua graça, confiando que esse Deus santo e esse Deus justo é um Deus que vai acabar com a injustiça. A Bíblia nos diz claramente, vou te dar um spoiler da Bíblia, termina tudo bem. Todo mal extinguido. Mas até lá, enquanto nós andamos nesse mundo, nós vamos passar por situações de angústia, de injustiça ao nosso redor. Mas que nós não nos deixemos sucumbir na angústia, mas que nós coloquemos tudo diante do Senhor, da sua justiça e diante da sua graça. Queria convidar você a orar nesse momento. Talvez você possa trazer na sua memória situações que têm te deixado inquieto como Davi estava. Situações que você tem olhado ao seu redor e tem dito, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor. Senhor, o Senhor está cego diante de tudo que está acontecendo, diante das injustiças que estão sendo feitas, diante dos ímpios que têm prosperado e prosperado e prosperado. O Senhor não tem visto tudo isso. E que você possa colocar essas situações diante do Senhor. Em primeiro lugar, confiando no caráter de Deus, que Deus continua sendo justo, que Deus continua sendo santo, que a justiça não deixará de ser satisfeita. Que você possa entregar, e como Davi na sua oração diz, você possa esperar no Senhor. E que você possa também entregar essas situações, não somente esperando que Deus haja com juízo, mas também que Deus haja com a sua graça, que Deus transforme o ímpio. Que Deus traga a mesma graça e plenitude que trouxe sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, como nós somos gratos a Ti.
Somos gratos, Senhor, porque nós temos um lugar de refúgio na angústia. Nós temos aonde correr, nós temos a quem recorrer no dia mau. Nós não fazemos menção de carros, de cavalos, nós fazemos menção do nome do nosso Deus. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Senhor, nós sabemos que em meio às coisas que acontecem ao nosso redor, muitas vezes é difícil confiarmos em Ti. Muitas vezes é difícil, Senhor, confiarmos de que a injustiça não ficará impune, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. E nos faz mais uma vez conhecer o Teu caráter. Conhecer, Senhor, quem é o nosso Deus. Saber que o nosso Deus não tem prazer na injustiça. Saber que o nosso Deus não compactua com o mal. Mas pelo contrário, nosso Deus é santo, é justo, é bom. Nosso Deus quer a retidão. Nosso Deus é Deus de luz e não de trevas. E, Senhor, sabendo do Teu caráter, sabendo de quem o Senhor é, que nós possamos descansar no Senhor. Mas descansar, Senhor, não somente apontando o dedo para os erros dos outros, mas buscando que essa Tua justiça, Senhor, ela haja nas nossas próprias vidas. Reconhecendo que onde eu tenho errado, onde eu tenho sido um motivo de impiedade, que eu possa me converter, que eu possa receber da santidade do Senhor. Que o Senhor endireite os nossos caminhos, Pai, como indivíduos, como sociedade, como igreja, Senhor. Nós queremos estar totalmente entregues a Ti, Senhor, para que o Senhor molde-nos, para que o Senhor nos forme, Pai, e que nós tenhamos em nós o caráter de Cristo, o caráter de Cristo em nós, Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém.